Seja bem-vindo ao bate-papo. Obrigado. Como a gente vinha falando, é uma ideia de conversar um pouco sobre o William, dos processos que vocês trabalharam, no desenvolvimento teu pessoal, seja na empresa, na organização, onde vocês atuaram juntos. Fica à vontade para que a gente possa Certo. conversar de casa para casa, como eu costumo dizer. E para esse pontapé inicial, Ricardo, conta para a gente um pouquinho como é que o William passou a fazer parte da tua vida, aonde que tu conheceu o William. Conta um pouquinho para que a gente possa conhecer também a trajetória de vocês dois aí. Perfeito, Daniel. Eu conheci o William, eu acredito que foi ali pelo ano de 2007, 2008, algo nesse sentido, assim, foi o primeiro contato que eu tive com ele, né, onde a gente trabalhou, trabalhamos juntos aí na mesma empresa, né, eram áreas e funções bem distintas, né, então nós não tínhamos exatamente uma interação, né, éramos colegas de empresa, mas não tínhamos uma interação, né, então, mas foi nesse momento aí que eu pude conhecer o William, né, então já faz um tempinho, né, e depois disso, alguns anos depois, a gente teve aí a oportunidade de trabalhar junto de novo, né? E aí dessa vez, né, trabalhar realmente na mesma empresa e na mesma área, né? Então isso foi agora em 2020, né? Onde eu conversei com ele, então e a gente pôde trabalhar juntos, né? Então onde ele era meu gestor, nosso gestor aí de unidade. E aí tive aí essa oportunidade de, mesmo já conhecendo ele, finalmente poder trabalhar, atuar junto com ele, né? Entendi. E o que era o teu papel no caso? Tu era líder, tu era gestor também, líder de equipe, líder de time, ele era o gestor de operações, enfim, só para nós entender um pouquinho qual que era, no caso, o nivelamento de vocês dois e dessa proximidade que vocês tinham no trabalho que vocês desempenhavam ali. Perfeito. Eu fazia a gestão dos times de desenvolvimento de software, né? Uhum. E o William, ele era o gestor de toda a nossa área, né? De toda a nossa unidade, ele fazia esse fechamento, né? Então, tinha alguns gestores de equipe também abaixo dele, mas ele fazia esse fechamento aí realmente da unidade mesmo, né? Entendi, perfeito. E por esse convívio, no caso, né, por tu ser gestor, líder de equipes e tudo mais, obviamente eu imagino que tu tinha vários, em vários momentos, até mesmo do dia ou da semana, enfim, repassando para ele reportes de tudo que estava acontecendo. Como é que era, como é que eu posso dizer assim, o que que ele representa para ti, para o Ricardo, sendo um gestor? Como é que era esse trato de vocês, ele sendo gestor? Como é que era o dia a dia, as atividades que vocês desempenhavam, para que a gente possa entender também essa questão desse viés, dessa pessoa que é, digamos assim, pensando pelo ponto de vista humano. Como é que era o dia a dia, o convívio com ele nesses reportes diários ou semanais que vocês se davam? Perfeito. Ele sempre foi um gestor que nos deixou muito à vontade dentro do time. Então, à vontade no seguinte sentido, que a gente se sentia muito aberto para trazer ideias, para conversar com ele, para chamar ele para discutir alguma solução, né? Você trouxe aí a questão, como era essa questão humana, né? Eu acho que isso é muito forte nele, sabe? Esse lado humano, ou se preocupar com o lado humano das pessoas, sabe? Então, muitas vezes a gente conversava sobre N assuntos, assuntos de filosofia, assuntos de vida, vinha alguma indicação de livro, algo assim, sabe? Então, ele demonstrava essa preocupação com a gente, sabe? Não só com o lado profissional, para a gente tocar o dia a dia ali das operações, mas também com o lado humano, o lado pessoal. Como é que você tá, sabe? Como você tá? Você tá bem? Precisa de algum apoio? Tem alguma ajuda? Tá tudo legal, sabe? Então, ele é a pessoa que vinha sempre com essa pergunta, sabe? Ele se preocupava, demonstrava sempre isso. E isso é muito bacana porque a gente acaba sentindo um ambiente legal para trabalhar, né? E tudo mais, ele acaba proporcionando isso para a gente, né? E não só no sentido, né, de proporcionar, eu acho que quando tu tem uma pessoa que é acessível, né, que se deixa, digamos assim, ser incomodada, vamos dizer assim. Não é um incômodo no sentido literal da palavra, mas, né, ela é, como é que eu vou dizer assim? Ela é desprovida de vaidades, vamos usar um termo mais técnico, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que muitos gestores, líderes de operação e de grande porte,
vamos lá, eles têm as suas vaidades, né? Eles têm as suas, né, eloquências, vamos dizer assim, no sentido de não ter, digamos assim, um livre acesso. E, né, eu entendo que, por isso que tu fala, esse lado humano, ele era, como é que eu vou dizer assim, ele sobressaía do lado técnico, do lado profissional. Claro que tem que ter, claro que tu tem que ser profissional, qualificado e tudo mais, e a Sim. gente não entra nesse mérito. Mas ao passo de que tu alia isso ao desenvolvimento humano, fica mais fácil de interagir, entender esse dia a dia. Nesse Exato. convívio, nessas ações, tem alguma coisa desse convívio, desse lado humano, enfim, por que não, que tu destacaria como pontos-chave da maneira com que ele era um líder de gestão, de pessoas, de operação e tudo mais? Quais são esses pontos-chaves? Muito forte essa questão que você trouxe de ser um líder acessível, sabe? Ele, a todo momento, se colocava como parte do time. Como parte do time, sem dizer, pessoal, nós somos um só grande time aqui, sabe? Então, cada um com seu papel, com a sua responsabilidade, mas um só time, cada pessoa com a sua importância, sabe? Cada atividade tem a sua importância. E ele sempre se colocava realmente como parte integrante desse time, sabe? E aí isso facilitava mesmo a questão de acesso a ele, de troca de informações, sabe? Então, rapidamente a gente conversava, já vinha alguma solução, né? O William já chegava, já te indicava alguma solução, e ainda, além de te indicar uma solução, é legal porque ele te acompanhava nisso. Além de te indicar, ele percorria esse caminho contigo, essa execução, sabe? Então, ok, pessoal, as possibilidades são essas. Vamos por esse caminho? Vamos, beleza. Então, vamos seguir, vamos juntos. Então, isso era uma coisa muito bacana, sabe? Posso destacar essa questão. Entendi. É como se fosse quase que vamos dizer assim, como se fosse uma ponte, né? Onde tu tá junto, vamos dizer assim, né? Para atravessar ela, ela pode ser uma ponte que tenha uma estrutura mais frágil, mas eu tô junto contigo e nós vamos atravessar e vamos, Nós qualquer vamos passar. adversidade, comentar e vamos à frente, porque eu tô junto com vocês como parte integrante da equipe. Que bacana. Isso não Exatamente. deixa de ser uma certa habilidade, né? Porque não é toda pessoa que tem esse, vamos dizer assim, esse lado aflorado de si, né? Tu acha que esse ponto de ser humano, ou por que não outros pontos, e essas habilidades, eles te ajudaram nesse processo de desenvolvimento, por que não até mesmo pessoal, do Ricardo, teu pessoal, para o teu dia a dia, para as tuas atividades e para aquilo que tu desempenhava? Eu acredito que sim, Daniel, porque quando tu tem uma pessoa que trabalha junto contigo também e que traz esse lado aí de disponibilidade, a preocupação com a pessoa e tudo mais, tu tem essa pessoa junto contigo demonstrando isso e proporcionando, automaticamente tu também acaba já indo por esse caminho, tu também acaba pegando essas nuances, sabe? Então sim, a gente vai se desenvolvendo. Eu acredito que esse período onde a gente pôde trabalhar junto, a gente teve um crescimento, sim. Né? A gente conseguiu observar algumas coisas aí e ir replicando isso também, né? E aplicando junto com os times isso, né? Com certeza. E para o Ricardo, para ti, qual transformação que tu pode dizer assim na tua vida, seja pessoal, no teu dia a dia, familiar, por que não, ou até mesmo no âmbito profissional, que tu possa dizer assim, poxa, olhando para toda a história, por toda a trajetória, que o Willian ele foi fundamental nisso e que tu se espelha nele por esses ensinamentos? Essa questão de time, sabe? Essa questão de time, ah, ah, vamos atuar junto, sabe? Essa questão que eu comentei que, ok, a gente tem esses caminhos aqui, esses caminhos, essas oportunidades, essas soluções, vamos por esse caminho? Vamos. Então, vamos juntos. Vamos atravessar isso juntos, vamos aplicar essa solução de maneira conjunta. Acho que isso a gente adquire esse conhecimento e tudo mais, e algo que a gente pode aplicar, pode seguir aplicando aí para dentro das equipes, no dia a dia. Uhum. Acho que isso é uma coisa bem legal que a gente pode registrar.
E isso tu faz isso atualmente, com teus liderados, com tuas equipes, com as pessoas que tu atua, tu usa isso como Exatamente. lei, né, digamos assim. A gente segue trabalhando dessa maneira, sabe? Que bacana. Não, e se deu certo, vamos dizer assim, né? E se dá certo, por que mudar também, né? Acho que é uma bacana, é bacana entender esse ponto. Até porque isso não deixa de ser uma cultura diferente, né? É uma maneira diferente, né, de entender o ser humano. E isso vai muito além do que uma pandemia. Obviamente, a gente vive um momento diferente e tal, e que, no meu ponto de vista, até nem volta como era antes, fica assim e cada vez vai evoluir no sentido de desenvolvimento pessoal e entender o ser humano como um todo, mas automaticamente isso, né? Nós temos uma pessoa que já vem antes fazendo isso, então a gente se espelha e faz com que isso aconteça, não tenha dúvida disso. Tem algum ponto assim, Ricardo, que tu possa lembrar, que a gente te faça as perguntas e daqui a pouco vai passando um cenário, um Claro. flashback na mente, alguma coisa que tu possa ter, que digamos assim, poxa, eu precisei do William, ele foi fundamental aqui. Eu tive uma adversidade com um determinado time, ou até mesmo porque não teu, pessoal, enfim, que o William foi categórico em te ajudar, ele foi cirúrgico naquele ponto ali, que tu possa comentar com a gente? Feito. Eu acho que isso no dia a dia a gente vinha trabalhando, sabe? No dia a dia, cada questão que surgia, né, seja alguma questão um pouco mais difícil ou até alguma oportunidade, né, que a gente compartilhava com ele, né, sempre vinha essa questão ele trazia muita experiência dele, né, tinha muita bagagem, muita experiência para trazer para a gente. Então, muitas vezes eram soluções assim que a gente não tinha identificado num primeiro momento, porque ele vinha com outro olhar, um outro paradigma ali, uma outra visão. E, ó, pessoal, quem sabe a gente não tenta por esse caminho. Era sempre de uma maneira propositiva, assim, também. Né? Isso é importante. Era sempre de uma maneira que, de novo, voltando, como integrante do time. Eu não Sim, vinha com a solução assim, pronta, ó, pessoal, nós vamos fazer dessa maneira. Não, sempre vinha assim, pessoal, o que vocês acham disso? Acham que isso aqui faz sentido? Acha que isso aqui a gente consegue executar? Não, ok, então vamos por esse caminho, sabe? E isso era realmente no dia a dia, assim, no dia a dia, conversando com ele, iam surgindo essas possibilidades, esses caminhos aí, essas alternativas, né? Essas soluções, e a gente sempre ia conversando, ia trocando essa ideia com ele, ia se desenvolvendo e desenvolvendo essas soluções aí em conjunto. que bacana. E por essas e outras, né, por tudo isso que a gente vem falando, tu entende que ele é a pessoa, ou ele é uma pessoa certa para conduzir esse desenvolvimento de pessoas, lideranças, organizações. E o que tu elencaria de mais importante? É o fato do conhecimento que ele tem e ser, digamos, acessível a ponto de disseminar esse conhecimento que ele tem com todos vocês? Ele sempre teve com essa flexibilidade, essa disponibilidade que ele sempre apresentou com a gente, isso também sempre vinha uma carga, assim, de realmente passar esse conhecimento. Então, era algo que realmente, como eu disse, era uma solução que era trabalhada em conjunto, então era isso mesmo que ele vinha desenvolvendo, sabe? Trabalhava muito nessa questão de desenvolver as pessoas, né? Então, vinha com a solução, vinha com a proposta, mas a gente fazia essa construção ali em conjunto, ele vinha nos indicando aquilo, né? E a gente vinha construindo. Então, ele sempre foi muito disponível a realmente repassar isso, né? Realmente passar esse conhecimento, passar essa experiência que ele trazia já de anos aí atuando no mercado, né? E aí essa experiência também vinha não só com a parte técnica, mas também de novo, com esse lado humano, esse outro lado pessoal, assim, né? Que acabavam compondo, então, um líder, né? Com certeza. Não, e é bacana demais essa experiência, porque a gente que convive um pouco mais diretamente, né, com a figura dele, claro que o objetivo aqui do trabalho é falar sobre ele, mas
antes disso, tu perceber a mudança de conceitos, quebra de paradigmas, ter uma mente, né, disruptiva, para que tu possas, né, entender o que está acontecendo com o universo. E a gente aqui não vai entrar em muitas questões no detalhe, mas é nesses detalhezinhos, é nessas conversas, é nessas informalidades do dia a dia que a gente vê uma pessoa à frente do seu tempo e a gente consegue evoluir, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem que acaba não ficando no mesmo lugar. A gente sai de uma condição normal e a gente consegue aplicar isso, mesmo que não queira. E Sim. vamos lá, no teu dia a dia, tu lembra de uma passagem, daqui a pouco tu nem lembra da figura dele, mas fez tanto É sentido. algum ensinamento, algo que a gente vivenciou, que a gente passou e que a gente acaba aplicando isso, né? A gente, como eu falei, a gente vai passando adiante isso, né? Exatamente. Não, e ficou tão marcado e tão habitual e tão natural, achei a palavra que eu queria, que acontece. E aí depois, numa pergunta, o Daniel surge e te faz, aí tu lembra, poxa, bah, o William foi aqui nesse detalhe. Ah, eu usei isso aqui com o meu time e é bacana demais isso aí. Ricardo, te agradecer imensamente o carinho e a atenção, tá? Porque a gente sabe que o Isso, teu dia imagina. é corrido e eu tenho certeza que quando ele te convida, né, para fazer parte, né, desse cast, né, de roteiro de perguntas e entrevistas que a gente vem fazendo, é porque tenho certeza que também marcou a trajetória dele. Para a gente finalizar aqui, eu tenho um bate-bola, para sintetizar, Claro, amarrar essa conversa de hoje. perfeito. Se precisasse, vamos lá, se a gente precisasse sintetizar em uma palavra o que ele representa para o Ricardo, para ti, qual palavra seria essa? Humano. Por A quê? palavra humano. Justamente isso, por demonstrar, assim, que o lado pessoal, que o indivíduo, assim, o valor que o indivíduo tem, sabe? Trazer isso no dia a dia, sabe? Trazer sempre esse valor humano aliado à parte técnica, aliado à parte profissional, sabe? Então, porque todos nós aqui somos pessoas, né? Trabalhamos com pessoas, então não é algo que não se tem como separar, como dividir assim o lado pessoal do ser humano, o lado profissional do ser humano. Então, ele sempre trazia isso de uma maneira muito leve, muito natural para gente. Então, por isso que eu escolhi essa palavra. Sensacional. Sintetizando em uma palavra, a capacidade que ele tem ou como ele consegue desenvolver líderes e lideranças. Que palavra seria essa que tu consiga sintetizar isso? Experiência. Então, ele traz uma carga de experiência, de vivências aí bem interessante, sabe? Então, passou por diversas situações aí, já teve diversos desafios aí, que ele sempre trazia isso para nós. Então, repassar essa experiência para nós, para a gente poder aplicar isso no dia a dia, né? Sensacional. E para o Ricardo, para ti, que palavra definiria a transformação que houve na tua vida por ter convivido com ele? É um agradecimento, né? Eu realmente agradeço pela oportunidade de poder ter feito parte do time dele, né? Então, quando a gente conversou lá em 2020 lá sobre a oportunidade da gente poder realmente atuar junto, né? Eu agradeço mesmo, sou grato pela ter tido essa oportunidade e ter podido me desenvolver e aprender mais atuando junto com ele ali, junto com os colegas, mas no primeiro momento junto com ele ali. Sensacional. E para nós fechar, Ricardo, mais uma vez te agradecendo, Perfeito. eu tenho certeza que tu vai dizer que sim, né? Se tu recomendaria ele como líder e como mentor de lideranças, digamos assim, como por tudo isso que a gente veio falando agora. Eu acredito que sim. Mas eu vou te perguntar o porquê. Por que que tu recomendaria o William como mentor de lideranças para outras pessoas? Ele realmente tem uma facilidade de transmitir essa experiência, essa bagagem que ele adquiriu com o passar dos anos, sabe? Ele traz para a prática que soluções, que caminhos que a gente pode aplicar naquele momento, sabe?
Então, é realmente isso para aplicar para aquela situação específica, traz isso para o dia a dia, traz isso para a prática, né? Então, isso é fora de algo apenas conceitual, mas sim aplicado para a prática, né? Então, que existe sim todo um estudo, existe todo uma parte conceitual que ele tem essa bagagem, mas consegue transformar isso para aplicar isso na prática, né? Sensacional. Te agradecer imensamente, tá? Um carinho, atenção, e eu tenho Eu certeza. agradeço a oportunidade aí, Daniel. Tenho Quando o certeza. William me fez esse convite aí, eu topei na hora, né? Porque a gente sempre teve um bom relacionamento aí, né? Então, profissional, pessoal, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, né? Poder tá contribuindo aí com vocês. Com certeza, não tenha dúvida que foi de grande valia e contribuiu e muito. Tenho certeza que essas experiências marcam e certamente vão impactar mais e mais pessoas a partir do teu depoimento. Obrigado mesmo de coração, bom descanso e até a próxima, então. Obrigado, Daniel. Até mais. Tchau, Grande tchau. abraço.